Olha só, hein? Mais uma novidade e uma bomba para o início desta semana, que eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Brasília preocupadíssima porque a semana já vai começar bombástica para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que nós já trouxemos para vocês aqui no canal, o desenrolar dos fatos, ministro Alexandre de Moraes podendo ser categorizado como criminoso nos Estados Unidos por conta do que eles estão chamando de um trambique, uma falcatrua contra o ex-assessor do presidente Bolsonaro. Tem também uma situação muito grave para o Supremo Tribunal Federal, é que nos Estados Unidos eles estão ali sendo colocados diante de um radar, de um projeto de lei americano que pode usar o Supremo brasileiro como exemplo de uma democracia falida, ou seja, travestida de democracia, mas a partir do momento, vai virar um estudo mundial, que um judiciário ele é corrompido por qualquer sistema presidencialista, parlamento, qualquer coisa nesse sentido, quando vira esse jogo de gato e rato, né, inclusive escancarado pela própria Natuza Neri na Globo News, onde a Natuza Neri fala, olha, os parlamentares estão correndo um sério risco, porque o ministro Flávio Dino tem cada um deles ali na ponta da sua planilha, quem é que tem rabo preso com a justiça, quem é que está sendo investigado por corrupção, quem foi denunciado pelos tribunais de conta, quem são aqueles que foram, de certa maneira, descobertos pelo radar da Polícia Federal com indícios de falcatrua dentro do Congresso. Uma vez aprovado o PL da anistia, o Flávio Dino vai fazer uma devassa na vida desses políticos. O que os americanos entenderam? Quer dizer que o juiz ele sabe quem são os corruptos e usa isso como mordaça para poder favorecer o seu político de estimação. Esse país precisa ser refundado. E uma situação muito grave que eu trago para você aqui agora é que o Hugo Mota resolveu usar a melhor arma que qualquer pessoa pode usar no momento em que ela está sendo atacada: o ataque. Ataca também. Hugo Mota resolveu partir para cima do Supremo Tribunal Federal, pelo menos são as informações que nós estamos recebendo aqui agora, e ao ministro Alexandre de Moraes na corda bamba, porque um terremoto em Brasília, os políticos à beira de um colapso, os juízes da Suprema Corte colapsados porque estão com muito medo da semana que vai se iniciar daqui a pouco, ou seja, o epicentro é a Câmara dos Deputados, onde Hugo Mota, o jovem presidente da Câmara, que só foi eleito, repito, não vou cansar de me dizer isso aqui por conta de articulação do presidente Bolsonaro, parece pela primeira vez de alguma forma estar desafiando o Supremo Tribunal Federal, a quem ele estava com muito medo até agora há pouco, deixando o ministro Alexandre de Moraes em uma posição cada vez mais delicada. É isso aí, querido espectador, prepare-se para o que eu vou trazer para você aqui agora. O estopim, Hugo Mota e a anistia que sacode o Supremo. Bom, nos últimos dias, vocês têm acompanhado que o Brasil foi tomado por uma onda de tensão política. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, emergiu como uma figura central no movimento que ameaça desestabilizar de vez a Suprema Corte brasileira. Em especial, o ministro Alexandre de Moraes, que, repito para você, está enrolado até a raiz do cabelo lá nos Estados Unidos, também na Europa e no Brasil. Quando a bazuca virar para o lado dele, o que esse camarada vai ter de processo para responder não é brincadeira. Bom, Alexandre de Moraes, acusado por muitos de agir como um ditador da toga. A resposta de anistia aos condenados pelo ato do dia 8 de janeiro, defendida por deputados de direita, apoiada por setores da direita, está no centro do furacão. Hugo Mota e a sua postura aparentemente em cima do muro, por conta de complicações com seu pai, a Polícia Federal que partiu para cima. Alguém falou para o Mota o seguinte: meu amigo, ou você reage,
ou eles vão criar mais uma forma de colocar você no olho do furacão e não vai ter mais volta, né? Então, fontes próximas do Congresso acabam de repercutir agora, principalmente um jornal chamado O Diário Carioca, revelou que o Hugo Motta mantém conversas diretas com o ministro Alexandre de Moraes e demais ministros da Suprema Corte, segundo informações, buscando uma proposta e uma alternativa que reduza as penas dos manifestantes do dia 8 de janeiro, sem beneficiar figuras como o presidente Jair Bolsonaro. Aí você me fala, pô, então o cara é um tremendo de um picareta, né? Porque ele tá querendo ficar bem na foto, com a imagem do salvador da pátria, referente à galera do dia 8 de janeiro, que é o que todo mundo tá falando, mas não beneficiar o presidente Bolsonaro. A questão é que isso daqui é uma estratégia mais poderosa do que você possa imaginar. Analistas políticos estão dizendo o seguinte, Hugo Motta, a tua única salvação é derrubar o Xandão. Você tá na mão dele, cara. Teu pai tá na mão dele. Todo presidente que sentou na cadeira da Câmara dos Deputados ficou na mão dele. Basta olhar aí, né? Por exemplo, como é que foi a trajetória de Arthur Lira, como foi a trajetória de Rodrigo Pacheco, lá no Senado Federal, que é uma casa poderosíssima. Uma vez nas mãos de ministros do Supremo, não tem mais o que fazer. Aí disseram para ele o seguinte, muda a estratégia, rapaz. Larga de ser covarde, né? Como, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, promover recessos prolongados, não convocar a Câmara para poder trabalhar em favor da PL, da anistia, com medo de uma retaliação do ministro. Não, meu irmão. Olha para o olho do furacão, faça igual a águia, vai para dentro do furacão, que o lugar mais calmo em uma tempestade de um furacão é no centro dele. Você já viu essa metáfora? A maneira com que a águia ela faz, ela não foge da tempestade, mas ela cai para dentro da tempestade, e dentro daquele círculo, daquele redemoinho aonde volta tá quebrando tudo, a águia passa por aquela ventania e ali, no centro do olho do furacão, ela abre as asas e sobe para o mais alto das nuvens e dali de cima ela percebe a calmaria. É o que estão dizendo, meu irmão, a única forma de você ficar livre, do Congresso ficar livre, essa galera que está em torno dele, se é um cara jovem, você não compreende, propõe para ele parar de pressionar aqueles que têm rabo preso com ele, os políticos que estão devendo para ele, os políticos que estão debaixo de ameaça para ele, para deixar passar o projeto da anistia. E veja uma forma que prejudica aí só o Bolsonaro, que é a vítima, né, a sua vítima maior. Mal sabe ele que se o PL da anistia passar, o Brasil ganha força, o Alexandre de Moraes é desmoralizado. Prender o presidente Bolsonaro é uma questão completamente diferente, porque o próprio presidente Bolsonaro já disse isso. O PL da anistia não tem nada a ver comigo. O PL da anistia é para beneficiar aqueles que estão sendo, de maneira covarde, trucidados pela caneta pesada de o Supremo Tribunal Federal nesse condenado em massa e sem direito à defesa. Eu tenho dinheiro para me defender. Eu tenho bons advogados. Eu tenho argumento que desbancam o Alexandre de Moraes a qualquer momento. É ele que não quer entender que não teve golpe. Ele não quer entender que não tem minuta. Ele não quer entender que não houve tentativa de golpe, bulhunfas nenhuma. Esse é o comentário do presidente Bolsonaro. E aí, queridos, daqui uma cartada de mestre pode acontecer. Se o Hugo Motta conseguir convencer o Alexandre de Moraes, mais a Suprema Corte Brasileira, nos bastidores, alguns ministros, também não são todos não, a parar de fazer politicagem nos bastidores, aprovando o PL da anistia, tirando essa pressão do ministro Alexandre de Moraes, que sabe sei lá o que ele está ameaçando quem tem rabo preso com ele nos bastidores. Duas coisas podem acontecer. O PL aprovado, justiça feita no Brasil, esses brasileiros postos em liberdade para verem suas famílias e acabar de vez com esse pesadelo com os nossos queridos compatriotas.
Em segundo lugar, ministro Alexandre de Moraes completamente desmoralizado diante da humanidade. Então tá aqui uma informação que é uma informação de bastidores, é uma informação a boca pequena que nos bastidores Hugo Motta já trabalha para convencer o ministro Alexandre de Moraes deixar de fazer pressão contra o PL da anistia. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a liberdade deste país, longe desse troglodita da toga. Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha aqui. O Brasil, sim, vive uma pressão tenebrosa, alguns tabloides estão colocando aqui bomba. Hugo Motta declara guerra ao Supremo Tribunal Federal e deixa o ministro Alexandre de Moraes em pânico, né? Mas nós sabemos que nem toda guerra, meu amigo, é metralhadora na mão, mas são estratégias diante de um jogo, diante de um tabuleiro tenebroso. Eu volto daqui a pouco com muito mais para você. Até já.